Bom dia a todos os brasileiros, eu sou Mauro Souza, taxista de Fortaleza. Mais uma vez o Congresso Nacional conspira contra os brasileiros. Desta feita, aprovando a PEC 215, que dá autonomia aos estados de demarcar as terras indígenas. Então toda a bancada ruralista, com alguns senadores como Romero Jucá, que quer fazer garimpagem nas reservas indígenas, todos eles são a favor da extinção dos índios. Então para eles não existe índio no Brasil. Isso é o maior absurdo que pode acontecer, é uma campanha dessa para eliminar cada vez mais os índios. Então eu já apresentei uma proposta para a Comissão de Direitos Humanos do Senado, onde dizia que todas as empresas que tirarem lucro das terras brasileiras deveriam contribuir para um fundo de amparo aos indígenas e aos quilombolas, que foram os que realmente construíram essa grande nação brasileira e que ninguém reconhece. Apesar de que os índios são os verdadeiros donos da terra, porque eles são nativos. Então, quando os portugueses invadiram a nossa nação, já existiam os índios aqui. Então, eles são os donos da terra. A gente não pode tirar isso deles, jamais. Eu fiz um texto relacionado com esse assunto, que eu vou lê-lo agora para vocês. Indígenas, os verdadeiros donos do Brasil. Há mais de 500 anos o Brasil foi ocupado por invasores lusitanos. Entraram aqui com especiarias, armas e poder, causaram pânico e horror que nem dá para crer. Invadiram a nossa terra de forma cruel e desumana. Mataram crianças, idosos e violentaram as mulheres e escravizaram os homens para a cultura da cana. O tempo foi passando, as invasões aumentando, a notícia se espalhando e o mundo inteiro apostando que aqui neste paraíso tudo era profano. Os portugueses logo implantaram sua cultura de forma truculenta, cruel e violenta, sem dar chance aos nativos de escaparem de tal loucura. As infiltrações de outras nações foram se intensificando. Vieram holandês, italiano, francês, turco e cigano. Todos usaram e abusaram nossas riquezas e mulheres sem compaixão, gerando dessa forma uma tal miscigenação, ficando evidente que todos somos índios nesta grande nação. E como se não bastasse, foram até a África, agiram da mesma forma, escravizaram os negros e os trouxeram aos milhares de forma cruel e drástica. Durante meio milênio, esses predadores extinguiram quase todos os nativos, porque ficou claro que são bandidos perigosos e também muito ativos. Um dia se perguntará, aqui há índios para matar? Alguém responderá, não, só se for para o lado de lá, pois aqui nestes lotes, muitos deles foram transformados em quilootes. Então o próprio governo federal, fazendo essas usinas hidrelétricas, então eles extinguem de imediato várias reservas indígenas, com a promessa de que colocarão esses índios em outra reserva, que eles vão ficar em condições melhores. Isso aí não é verdade. Assistam ao filme A Usina de Belo Monte, que vocês vão ver a realidade do que acontece. Porque jamais uma tribo nunca teve contato com o branco. Só o contato já extingue vários índios, porque nós levamos as nossas bactérias para eles e eles não têm defesa. E depois eu não posso pegar uma reserva indígena e colocar próximo de outra, que eles não vão viver bem, porque eles não vão se entender. Então cada reserva tem as suas peculiaridades. Então a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Em nome do capitalismo, em nome do progresso, a gente extinguir esses seres humanos. Porque eles só são considerados humanos quando é na época da eleição, porque o índio agora poderá votar.
Então os políticos só os reconhecem como humanos quando é para eles se elegerem. Então isso aí está mais do que claro que eles usam os seres humanos como uma espécie de bucha de canhão quando vão para a guerra. Então nós somos, tanto os índios como todos os brasileiros, nós somos tratados como bucha de canhão. Então eles realmente não nos protegem, eles não cuidam do povo. Eles só querem dinheiro, fama e poder. Então a gente tem que acabar com isso. Uma simples ação nossa seria só anular o nosso voto. Pronto, anularemos os nossos votos e eles vão ficar implorando depois para que a gente vote neles. Só que aí eles vão ter que mudar de atitude. Porque em todos os setores brasileiros que você se vira, tem bandidos nos roubando. Então a corrupção está impregnada em todos os partidos e em todos os poderes da nação brasileira. Então, para a gente acabar com isso, a gente tem que eliminar os políticos. Então, não existe essa história de o povo ser culpado porque não soube escolher o candidato certo, não, porque até agora não apareceu nenhum candidato certo. A gente confia neles, confia, dá o nosso voto que é sagrado, aí depois eles nos decepcionam. Então, eles é que têm que mudar a sua atitude, não o povo brasileiro. O povo brasileiro é honesto, quem não são honestos são os políticos. A maioria deles não é honesta. Tenho dito, muito obrigado.